E nesse primeiro semestre, tanto nas pregações do culto matutino das 11 horas, como nos pequenos grupos, nós vamos estudar uma série de mensagens chamada A Jornada da Fé. Nós vamos ouvir a exposição bíblica sobre a vida de Abraão. Nos nossos PGs, o livro a ser estudado vai ser Abraão, o Pai da Fé, do reverendo Hernandes Dias Lopes, e eu vou pregar, então, sequencialmente, nos domingos em que pregar de manhã aqui, sobre a vida de Abraão, o pai da fé. Abraão foi considerado como a origem, das três principais civilizações e religiões monoteístas do mundo, mas para nós, os que cremos em Jesus, ele é o pai da fé, conforme nos ensinam as Escrituras. E por isso, então, eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus nessa manhã, lá em Gênesis, no capítulo de número 12. Eu já estou começando uma semana antes, para que todo mundo se prepare. A nossa ideia é que provavelmente os nossos pequenos grupos comecem na segunda terça-feira de fevereiro. Isso indica que é provavelmente dia 11 de fevereiro. Certo? Mas aí os irmãos que vão liderar os pequenos grupos já vão poder ouvir as mensagens anteriores que foram pregadas. Então, nesse primeiro semestre, nós estudaremos sobre a vida de Abraão, uma jornada de fé. Nós vamos aprender a crer em Deus e a andar com o Senhor nas peregrinações do deserto, olhando para a vida do Pai da fé. Gênesis capítulo 12. Quem encontrou pode dizer achei. Já que encontrou, coloque-se de pé então, por favor. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Oremos a Deus. Pai, fala poderosamente ao nosso coração nessa manhã, Pai. Dá-nos graça. Pai, hoje Tu nos deste um dia muito caloroso aqui em São Paulo. E nós pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito, que é vento livre, é brisa, que sopra onde quer, sopre graciosamente sobre nós enquanto ouvimos a Tua palavra nessa manhã. Que, ó Senhor, nós percebamos o alívio do Senhor. Que ainda que amanhã seja calorosa, a Tua palavra seja bênção, seja bálsamo, seja pacificadora, seja cura, seja renovo para os nossos corações. Deus, Teu povo precisa do Senhor. Teu povo não precisa de mim. Teu povo precisa de Jesus. E Jesus se revela na palavra. Então, Deus, exalta-te a Ti mesmo. Deixa-nos conhecer-te mais, enquanto lemos a Tua palavra. E deixa-nos, Deus, ó Pai, aprender a andar contigo, como o patriarca na antiguidade aprendeu a andar com o Senhor, no meio das peregrinações, dos desertos desta vida. Ó Senhor, deixa-nos aprender com a vida de Abraão. Deixa-nos aprender contigo, com a maneira como conduziste a vida deste Teu servo. Fala conosco, Deus. Abençoa o nosso coração, aquece o nosso peito e renova a nossa fé nessa manhã. Nós te pedimos a bênção, em nome de Jesus.
Amém. A igreja pode sentar-se. Deus chamou o antigo adorador da lua, Abrão, cujo nome significa pai exaltado, e provavelmente indicava que ele era um adorador da lua, ele era um astrólogo, um homem que olhava para os céus, tentando buscar a verdade, olhando para a lua, casado com Sarai, que significava minha princesa, e provavelmente que ela era a princesa da lua. E Deus pega esse homem que vivia uma vida pagã, ainda que fosse descendente de Sem e de Noé, morava no sul da Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, e Deus o chama para ser um instrumento com o qual ele terá um pacto e fará uma aliança, e por meio desta aliança ele estabelecerá um povo através do qual ele trará ao mundo o Messias, nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. O nosso texto, irmãos, foca no chamado de Deus lá atrás para Abraão, na cidade de Ur dos Caldeus. Antes mesmo que ele morasse em Harã e fosse para Canaã. Estevão, pregando sobre o nosso texto em Atos 7, 2-5, diz o seguinte: varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava este na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. Deus então chamou Abrão poderosamente na cidade de Ur dos Caldeus. Seu pai ainda era vivo. E provavelmente quando Deus chamou Abrão e Abrão creu, o pai de Abrão também veio a crer. E eles então se mudaram, junto com Ló, seu sobrinho, para a cidade de Harã. Ur ficava no sul da Mesopotâmia, no Iraque, irmãos. Eles subiram em direção ao norte, a região da Síria, em Harã. Moraram ali por alguns anos, até quando Deus levou para si o pai de Abrão. Se você olhar comigo os versículos de número 31 e 32 do capítulo 11, fique com a sua Bíblia aberta, o sermão expositivo, a gente vai caminhar pelo texto. Leiam comigo versículos 31 e 32 do capítulo 11. Leamos todos juntos. Tomou Tera a Abrão seu filho, e a Ló filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, 32. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. A palavra de Deus diz que Tera foi junto, o pai de Abrão. Ele não queria ficar de fora da bênção. Mas eles foram para Harã, no norte da Síria, viveram ali um tempo, até que Tera morreu. E depois que Tera morreu, então, Abrão sente reavivado o seu chamado. E ele, então, obedece a Deus e se lembra daquilo que Deus lhe falou no passado. Olhando para esse grande chamado que Deus tem para a vida de Abrão, irmãos, nós precisamos meditar que Deus também tem um grande chamado para a nossa vida. Nós somos chamados para seguir a Cristo e representar a Jesus neste mundo. E viver para a glória de Deus todos os dias da nossa existência. Portanto, ao olharmos para este grande chamado na vida de Abraão, nós aprendemos nessa manhã que Deus tem um grande chamado para a nossa vida. E se Deus tem um grande chamado para a nossa vida, eu quero desafiar você a observar comigo nessa manhã, ao olhar para o chamado de Deus na vida de Abraão, pensando no chamado que Deus tem para você, nós ouviremos aqui os imperativos de um grande chamado. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Esteja atento aos imperativos que Ele tem para você. E ao olharmos para o texto da palavra de Deus, ao observarmos os imperativos de um grande chamado, o primeiro deles é reconheça. O primeiro imperativo de um grande chamado é reconheça. Início do versículo 1, diz assim o texto da palavra de Deus. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra. Irmãos, não foi Abrão que procurou Deus. Abrão entregue a sua própria sorte,
vivendo na região da Babilônia, no sul do Iraque, o iraquiano Abraão, procurava a lua e vivia uma vida de idolatria. Ele só pôde servir a Deus porque Deus soberanamente decidiu encontrá-lo. Não foi Abraão que foi atrás de Deus, foi Deus quem foi atrás de Abraão. O texto diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai. Se nós queremos viver uma grande peregrinação, irmãos, nós precisamos reconhecer que nós não servimos a Deus por nossa própria causa. Nós não servimos a Deus por escolha nossa. Nós não servimos a Deus de moto próprio. Se nós servimos a Deus é porque Ele soberanamente nos escolheu. Foi Ele que veio ao nosso encontro e trouxe o Evangelho ao nosso coração e disse: haja luz, e a luz de Deus brilhou diante dos nossos olhos. E nós cremos e fomos salvos pela graça de Jesus. Se você quer servir a Deus, você precisa reconhecer que você serve a Deus não por escolha própria sua, nem porque você é bom, mas é porque Deus soberanamente, de maneira graciosa, resolveu te salvar, resolveu te dar a bênção da vida eterna, resolveu te reconciliar com Ele e resolveu te dar a alegria de segui-lo todos os dias da sua vida. Essa é a verdade que Jesus diz aos seus discípulos em João 15:16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Se você é crente, não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque é decisão prioritária sua, não foi porque você arquitetou um plano, foi porque Deus da eternidade resolveu te escolher. Na plenitude dos tempos mandou Jesus para te salvar. Na sua história o Espírito Santo ressuscitou você na alma e te regenerou para uma viva esperança e te deu o dom da fé e você creu. E só a partir daí você começou a seguir ao Senhor. É importante, irmãos, reconhecermos isso, sabe por quê? Porque na jornada da vida cristã, de repente, você começa a amadurecer e você começa a olhar para a vida de outras pessoas que vivem uma vida ímpia, que vivem uma vida pagã, ou que não são crentes consagrados, não se satisfazem com o Evangelho, vivem flertando com o pecado, ou com qualquer filosofia contrária à palavra de Deus deste mundo. E de repente você começa a olhar para si mesmo e se comparar com os outros e se achar bom. Você fala assim: eu não sou miserável como aquele ali. Eu não digo que sou cristão e defendo aborto. Isso é absurdo. E é mesmo. Mas você não é melhor do que a pessoa que se diz cristã e defende aborto. Você só não está defendendo isso porque a graça de Deus te alcançou. Você foi salvo pela graça. Não é por sua bondade, não é por sua inteligência, não é por sua capacidade lógica, não é por causa sua, é pela graça de Deus. Então, se você quer seguir a Deus num grande chamado, você precisa reconhecer que você foi salvo por uma graça soberana. Quando você reconhece isso, você se torna mais humilde, você reconhece os seus pecados, você busca a glória de Deus e você para de viver para si mesmo. Qual é o imperativo, o primeiro imperativo de um grande chamado? Reconheça. Todos os dias da sua vida, reconheça que se você serve ao Senhor e anda nos seus caminhos, é única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Qual é o próximo imperativo de um grande chamado, reverendo? Segundo lugar, a palavra de Deus nos diz: renuncie. Segundo imperativo de um grande chamado é renuncie. O texto da palavra de Deus nos diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando o Senhor chamou Abraão, disse: sai da tua terra, Abraão. Abraão precisa sair dali, irmãos. Ele vive num lugar de impiedades. Ele vive num lugar de idolatria. Ele tem que se humilhar e seguir a vontade de Deus na sua vida. Mas diz o texto: sai da tua parentela. Ele tem que sair daquele meio dos seus irmãos. Abraão cresceu num clã muito próximo. O clã de Abraão é tão próximo que quando o irmão dele morre, a filha do irmão casa com o tio. É um clã tão próximo que o pai de Abraão tem filho com outra mulher e ele casa com a sua meio-irmã Sara.
Então Abraão precisa romper vínculos para seguir na presença de Deus. Ele tem que sair da sua terra, do sul do Iraque, da Mesopotâmia, aquela região linda entre o Tigre e o Eufrates, onde Deus criou o mundo, onde estava o jardim do Éden. Ele sai da sua terra, mas ele tem que sair da sua parentela. Mas o Senhor diz mais para ele: sai da casa de teu pai. É impressionante que quando Abrão recebe a ordem, você leu comigo no versículo 11, que foi Tera que tomou seu filho Abrão. Sempre o pai é que conduz a caravana. Então Abrão começou a obedecer de fato esse chamado quando Tera morre em Harã, para que Deus conduzisse a vida dele e ele não mais adorasse os deuses de seu pai, mas vivesse em fidelidade na presença do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que se nós queremos obedecer a um grande chamado, nós precisamos renunciar, amados irmãos, a tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Sejam nossos projetos pessoais, sejam planos que arquitetamos, sejam nossos sonhos, seja nossa comodidade, sejam pessoas que nós amamos. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossa vida tem que ser renunciado, porque Cristo nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. É por isso que Jesus, quando nos desafia ao verdadeiro discipulado, ele diz lá em Marcos 8,34, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Não, errei o texto. Vamos ficar ligados comigo. Eu falei João 7:37 a 39. Não é isso. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Fica comigo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renúncia, disposição para sofrer, seguir os passos de Jesus. Você está disposto a renunciar a si mesmo? A renunciar à sua glória, o aplauso deste mundo, para dedicar a sua vida a servir aquele que deu a vida na cruz por você? Essa semana eu li um testemunho impactante sobre a vida do missionário Graham Staines, missionário americano, que foi missionário na Índia no ano de 1999, no dia 23 de janeiro, depois de conduzir uma campanha evangelística de 5 dias no estado de Odisha, na Índia. Ele entrou dentro da sua van com seus 2 filhos pequenos. E naqueles dias ele estava conduzindo um evangelismo ao ar livre, um tempo muito abençoado. E depois que ele pregou e foi dormir na sua van com seus 2 filhos para descansar, se retiraram ali com a sua perua um grupo de militantes hindus até o fogo ao veículo. O missionário morreu abraçado com seus 2 filhinhos. Antes do ataque, Graham tinha usado seus conhecimentos médicos num hospital de lepra, no estado de Odisha. E ele e seus 2 filhos foram assassinados. E qual não é a nossa perplexidade? Que depois que aquele homem morre por amor de Cristo Jesus pregando o Evangelho, a sua esposa e a sua filha, que também tinham conhecimentos médicos, permaneceram durante 5 anos mais naquela província, após a morte do pai e dos irmãos. Seu martírio chamou a atenção do mundo para o fanatismo do hinduísmo, fazendo com que muitas pessoas orassem pela Índia. Você está disposto a dar a sua vida por amor daquele que deu a vida, por amor de você? Como dizia Charles Studd, se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Você estaria disposto a renunciar à sua comodidade para dedicar-se a pregar o Evangelho? Você estaria disposto a renunciar ao nível de status alto que você tem para servir a Cristo e ser uma bênção na vida de outras pessoas? Você está disposto a renunciar ao seu projeto de riqueza e de fama nesse mundo para investir seus recursos no reino, na missão, investir sua vida para que pessoas sejam resgatadas das trevas para a luz e trazidas para o reino do Filho, do amor de Deus? Se Jesus Cristo é Deus
e ele morreu por mim. Não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. Qual é o segundo imperativo de um grande chamado, pastor? Renuncie. Que você esteja disposto a morrer para si mesmo, para servir a Cristo Jesus. Qual é, então, pastor, o terceiro imperativo de um grande chamado? O terceiro imperativo de um grande chamado é creia. Qual é o terceiro imperativo de um grande chamado? Creia. Irmão, se nós olharmos para o nosso texto, nós encontraremos o nosso Deus fazendo 7 promessas para Abraão. 7 é o número de Deus na Bíblia. É o número da perfeição. Deus, para mostrar a sua perfeição, faz promessas maravilhosas para Abraão, para dizer para ele que vale a pena seguir a Deus, vale a pena obedecer o chamado, vale a pena consagrar-se ao Senhor. Olhemos para essas 7 promessas para que nossa fé seja fortalecida. A primeira promessa está no versículo de número 1. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei. Primeira promessa que Deus tem para mim e para você, dentro desse terceiro ponto, se nós queremos crer, é que Ele promete dirigir a nossa vida. Quando nós nos consagramos ao Senhor, quando nós ouvimos o chamado do Senhor, nós temos que buscar a direção do Senhor para todos os nossos passos. Salmo 25:12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Semana que vem nós vamos ver Abraão em pecado, porque ele não busca a direção de Deus para a sua vida. Todas as vezes que nós deixamos de buscar a direção de Deus para a nossa vida como cristãos, irmãos, e atuamos conforme se nos dá na cabeça, nós revelamos que não dependemos de Deus. E Deus está prometendo a Abraão: Abraão, se você renunciar a tudo, eu vou te mostrar o que você tem que fazer. Eu dirijo a sua vida, Abraão. Mas a segunda promessa que o texto nos apresenta é a seguinte: de ti farei uma grande nação. Nós já lemos no nosso texto que Abraão foi chamado com 75 anos. Ele não tem filhos. Um homem que não tem filhos é considerado um homem amaldiçoado. Uma mulher naqueles dias que não é mãe é considerada uma mulher amaldiçoada. Abraão tem 75 anos, sua esposa 65. E Deus faz uma promessa para ele: de ti farei uma grande nação. E Deus, irmãos, dirigiu a vida de Abraão, e Deus também cumpriu essa promessa, você sabe disso. Porque o povo de Israel veio de Abraão, mas não só uma grande nação. Espiritualmente ele está falando da nação de Israel. Mas se você for pensar nos povos ismaelitas, os árabes islâmicos são descendentes de Abraão. Os midianitas, aqueles povos daquela região ali, eram descendentes de Abraão. Então Deus cumpriu a sua promessa. Deus prometeu que ia guiar, Deus conduziu. Deus prometeu que faria uma grande nação, Deus cumpriu. Mas a outra promessa que o texto nos diz é: te abençoarei. E você vê Deus abençoando Abraão em todos os momentos da sua vida. Até na mensagem da semana que vem, que nós veremos que Abraão pisa na bola e faz coisas erradas, até nesse momento Deus tem misericórdia de Abraão e abençoa a vida dele. Essa é uma promessa que Deus tem também para mim e para a sua vida. Nós que cremos em Jesus, temos a promessa de ter a bênção de Deus sobre nós. Mas Deus faz uma quarta promessa a Abraão. A quarta promessa feita a Abraão é: te engrandecerei o nome. O seu nome vai ser extremamente honrado. Irmãos, aqui isso é algo muito para nos deixar perplexos, sabe? Porque imagina um homem que chama Pai Exaltado. Aí o menino recebe o nome de Pai Exaltado, Abraão. Ele deve gostar, né? Cadê os meninos que chegam para brincar? Todo menino chama Zezinho, Francisquinho, Antoninho, e ele chama Abraão, nome forte, Abraão, né? Pai Exaltado. Aí Abraão vem na rua: ô Pai Exaltado! Abraão enche o peito: eu sou o Pai Exaltado. Ô Pai Exaltado! Mas de repente o Abraão casa e Sara não tem filho. E aí, Pai Exaltado? E agora o nome do camarada é Pai Exaltado, ele não tem filho. Aí todo mundo: olha ali, Pai Exaltado, coitado, tem o nome de Pai Exaltado e nem filho ele tem. E ele já está nessa angústia de não ter filho, e Deus fala para ele assim: eu vou engrandecer seu nome. E nós vamos encontrar em determinada parte da história que Deus muda o nome dele para Abraão. Ele chamava Abrão.
e vai se chamar Avraham, que significa pai de uma grande multidão. Mais do que um pai exaltado, Deus muda a identidade de Abrão para mostrar que ele é o Deus fiel, que muda a nossa vida e cumpre as suas promessas em nós, e nem sequer uma de suas promessas deixa de se cumprir em nossa vida. Mas Deus faz outra promessa para Abrão. Deus diz para Abrão aqui: abençoarei os que te abençoarem. Quem crer que Abrão é o pai da fé, quem crê na promessa feita a Abrão, vai ser abençoado. Você vê, ao olhar para o texto, que o próprio sobrinho de Abrão, Ló, foi abençoado por andar com Abrão. Quem abençoar Abrão? Quem crê que Abrão é profeta de Deus? Quem crê que Abrão é enviado do Senhor? Quem reconheceu o chamado de Deus da vida de Abrão, vai ser abençoado através das bênçãos de Abrão. E quando você olha para a história de Abrão, você vê ele sendo bênção na vida de muitas pessoas. Mas há uma outra promessa que Deus faz: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus chamou Abrão para ser bênção, irmãos, mas ele pisou na bola, nem sempre ele foi. E quem tentou amaldiçoar, Abrão foi amaldiçoado. Você vê isso na vida de Faraó e você vê isso na vida de Abimeleque, rei dos filisteus. Todas as vezes que esses homens tentaram prejudicar Abrão, eles foram prejudicados. Até que se arrependeram e o próprio Abrão intercedeu por eles. Mas Deus promete que quem amaldiçoar Abrão vai ser amaldiçoado. Mas a maior promessa, a sétima e última, que Deus faz a Abrão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está prometendo para Abrão que vai mandar o Salvador do mundo na família dele. Que promessa maravilhosa. Deus está prometendo para Abrão que o Filho de Deus vai nascer na família dele. Que todas as famílias da terra vão ser abençoadas, porque o Salvador do mundo virá na descendência de Abrão. Ele virá, morrerá, ressuscitará, e todo aquele que crê em Jesus, o descendente de Abrão, é salvo. Diante dessas promessas maravilhosas, irmãos, o imperativo que Deus tem para Abrão é um só. Está no versículo de número 2. Sê tu uma bênção. Se eu e você formos pensar nas promessas que Deus tem para nós, o imperativo para nós também, irmãos, é ser tu uma bênção. Você já parou para pensar que você é objeto da promessa da salvação? A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem na sua vida a promessa do perdão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você tem na sua vida a promessa da bênção de Deus em todas as circunstâncias. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além da promessa do perdão e da bênção, você tem a promessa da intimidade da presença de Deus em sua vida. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem a promessa de Romanos 12:2, que se você não entrar no molde deste mundo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você for transformado pela palavra de Deus, você vai experimentar na sua vida sempre, olha a promessa que Deus tem para você, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas Deus prometeu que se você deixar pai, mãe, família para servi-lo, Ele vai te dar tudo isso nessa vida, muito mais aqui. E ainda crendo em Jesus, você vai ter a bênção da vida eterna. Quantas promessas, irmãos, maravilhosas Deus tem para nós. Deus tem para nós promessa de sustento. Davi, no Salmo 37:25, diz: eu fui jovem, e agora eu sou velho, e eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quantas promessas maravilhosas Deus nos tem dado em Cristo Jesus. O que nós temos feito com essas promessas? A implicação óbvia para mim e para você é: sê tu uma
bênção. Irmãos, quando eu fui chamado para ser pastor no Chile, no ano 2000 eu ainda estava no Brasil, preguei em várias igrejas aqui em São Paulo, em Minas, no Distrito Federal. E quando nós sentamos com Cleusa para estudar a palavra, para pensar o que Deus queria de nós no Chile, Deus falou profundamente ao nosso coração nesse texto. E eu falei com ela, o nosso projeto vai ser projeto abençoar. E nós entendemos que o chamado de Deus para a nossa vida, naquela época, era ser uma bênção. Nós estamos para o Chile, indo para o Chile para ser uma bênção. Tinha uma frase que eu falava lá no Chile, o pessoal gostava. Eu falava, irmãos, eu não vine a Chile a julgar. Eu vine a Chile a trabalhar e ser uma bendição na vida de vocês. O que significava isso? Eu não vim para o Chile para brincar. Eu vim para o Chile para te abençoar, para pregar o Evangelho, para trazer você para Cristo Jesus. E que privilégio, irmãos, para nós foi passar 7 anos ali e ser bênção naquele lugar. Nesse mês de férias eu preguei lá na Igreja Presbiteriana do Guará 2, onde fui pastor antes daqui. E nós podemos agradecer a Deus por bênçãos também derramadas naquele lugar. Deus tem um chamado para a minha vida, mas não só para a minha vida, para a sua também. Ser tu uma bênção. Eu quero lhe perguntar, onde você tem passado, você tem sido uma bênção? As pessoas que têm contato com você, que testemunho elas dão ao seu respeito? Agora, pasme comigo, tem gente que deixou de frequentar a Igreja Unida por causa de mau testemunho seu? Tem gente que se afastou da igreja por causa do seu coração endurecido? Porque você não demonstrou amor na prática? Porque você zombou de uma característica dessa pessoa? Porque você fez questão de mostrar para ela que ela não se incluía no seu grupinho? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Se nós temos promessas tão maravilhosas, de um Deus que deu Cristo na cruz para nos salvar, nós não podemos viver para nós. Nós temos que ser uma bênção nas mãos de Cristo Jesus. Que nesse ano você diga a Deus, eu não quero viver para mim, eu não quero viver para brigar com pessoas, eu não quero viver para defender ideologias humanas, eu quero viver para ser crente. Eu quero ser uma bênção. Que nesse ano você diga, Deus, o Senhor me deu promessas maravilhosas. Usa a minha vida para abençoar a vida de outros. Amém, meu irmão? Que em 2025 você seja uma bênção. Em nome de Jesus, amém. Deus tem para nós um grande chamado. Pastor, qual é o próximo imperativo de um grande chamado? O próximo imperativo, o quarto de um grande chamado é obedeça. O quarto imperativo de um grande chamado é obedeça. Nós vamos acompanhar o texto a partir do versículo de número 4. Sermões expositivos são mais didáticos, para que os memorizemos e também os estudemos do PG. Então nós vamos ver aqui, versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Abrão foi embora. Obedeceu, irmãos. Abrão não questionou. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para o lugar que eu te mostrarei. Quem crê, obedece. Abrão partiu, como lhe ordenara o Senhor. Seu sobrinho Ló, vendo que Abrão cria no Senhor, creu no Senhor, fala assim, Deus está abençoando meu tio, vou colar com ele. Diz o texto que Ló foi com ele. Tinha Abrão que idade quando saiu de Harã? 75 anos quando saiu de Harã. O texto bíblico nos diz que ele levou consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão. E aqui a gente vê uma coisa, irmão, como Deus tem abençoado Abrão, porque Abrão já tinha uma boa condição em Ur dos caldeus.
Mas quando ele foi para Harã, ele prosperou muito mais, porque o texto diz aqui para nós o seguinte: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido. Abrão enriqueceu muito em Harã, e as pessoas que se lhe acresceram em Harã. Aquela cultura, irmãos, era uma cultura na qual as pessoas tinham escravos. E Abrão foi para Harã. Em Harã, provavelmente, ele negociou, e ele ganhou muitos bens, enriqueceu muito, e nasceram muitas pessoas da sua casa, e mais do que isso, ele também adquiriu vários escravos, e o texto nos diz que muita gente se lhe acresceu em Harã. Quando você olha para esse texto, tem gente que acha que está lá o coitado do Abrãozinho, junto com Sara, puxando pela mão dela, Ló com a mulher dele, e uns gatinhos pingados de gente com ele. Não tem nada disso, irmão. Se você for aprender comigo, daqui a alguns capítulos nós vamos aprender numa guerra que Abrão fez para livrar Ló. A palavra de Deus diz em Gênesis 14 que Abrão escolheu, dentre os soldados nascidos em sua casa, 318 homens capacitados para a guerra. Então, pasme comigo, Abrão, quando obedece o chamado de Deus, não é um pobre coitado que não tem nada não e pode largar tudo e ir embora. Abrão é um líder de um clã. Na casa de Abrão tem pelo menos 1000 pessoas. Tem várias tendas. Então, Abrão, quando obedece o chamado de Deus, ele vai com a sua caravana. Obedecer a Deus não é fácil, irmão. E carregando 1000 pessoas nas costas é muito mais difícil ainda. Mas Abrão vai. Abrão é um líder, é um pastor de uma igreja de aproximadamente 1000 membros. E ele leva aquele povo com ele. Partiu Abrão de Harã para obedecer a ordem de Deus. Levou sua mulher, levou seu menino. E aqui o texto nos diz que lá em Ur, ele não sabia para onde ia. Mas estando em Harã, Deus já tinha dado a direção. O texto diz no final do versículo 5 que eles partiram para a terra de Canaã. E lá chegaram. E aqui o texto nos diz no versículo 6 que atravessou Abrão a terra até Siquém. Então, ele estava lá no sul da Mesopotâmia, subiu para Síria em Harã, e agora ele veio descendo para a terra prometida. Imagina que eu estou olhando para o mapa, do meu lado aqui esquerdo do Jordão, ele foi descendo até chegar à cidade de Siquém, que já era habitada naquela época. E ele chegou até o carvalho de Moré. Os grandes carvalhos eram lugar nos quais as pessoas antigas faziam sacrifícios aos seus deuses. E o texto nos diz no versículo de número 6 que os cananeus habitavam naquela terra. Não era algo fácil, irmão. Além de sair da sua terra, carregando fortunas, riquezas, uma caravana de 1000 pessoas, ir para uma terra que você não conhece. Além disso, os cananeus ainda habitam ali. E os cananeus são inóspitos. Os cananeus são guerreiros. Os cananeus não costumam tratar bem aqueles que eles acham que são seus inimigos. Mas Abrão crê, obedece e vai cumprir a jornada de Deus para a sua vida. Irmãos, quando nós obedecemos a Deus, Deus vai nos sustentar. Há uma frase do grande missionário Hudson Taylor que eu gosto muito, ele diz que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Então eu e você, ainda que seja ilógico, ainda que seja incômodo, ainda que seja difícil, se nós ouvirmos um chamado de Deus, nós não podemos pensar na nossa comodidade, nós não podemos pensar na nossa tranquilidade, nós não podemos pensar que nós somos o centro do mundo, mas ainda que seja difícil, ainda que seja inóspito, ainda que nos tire da nossa comodidade, ainda que nos leve para uma realidade diferente, nós temos que estar dispostos a obedecer o direcionamento de Deus para a nossa vida, porque quem crê, obedece. Quem crê, não vive para si mesmo. Quem crê, vive para a glória do Senhor. Eu quero lhe perguntar, você tem obedecido o chamado de Deus para a sua vida? Você tem sido fiel no seu relacionamento diário com o Senhor?
No seu casamento, você tem tratado o seu cônjuge da maneira que Deus requer que você o trate? E não venha me dizer, mas não me trata assim, não importa. Você tem que cumprir a sua parte. Você está tratando sua esposa do jeito que Deus quer que você a trate? Você está tratando seu marido do jeito que Deus quer que você o trate, irmã? Como é que você está criando seus filhos? Está levando seus filhos aos pés do Senhor? Você estuda a palavra com eles? Você ora com eles? Você dá bom testemunho a eles? Você tem buscado fazer deles discípulos de Cristo por sua graça? Como é que você faz o trabalho na sua empresa? Você trabalha para a glória de Deus? Portanto, você vai trabalhar com excelência, revelando a graça do Senhor? Ou você é um péssimo colega, politiqueiro, que fica armando para derrubar o seu irmão ou seu colega de trabalho na próxima oportunidade que vier a acontecer? Você é piedoso na maneira em que trabalha? Você revela a glória de Deus. Quem crê, irmão, obedece. Ainda que seja difícil, ainda que seja complicado, ainda que exija de nós abrir mão de toda a nossa comodidade, nós vamos obedecer, porque Deus nos amou e deu Cristo na cruz para nos salvar. Quando eu estava aqui revisando essa mensagem ali no gabinete, eu lembrei de quando Davi e Isabel eram pequenininhos. Lá em casa tem um monte de DVD, a gente não sabe onde colocar. A gente colocava DVDs cristãos para eles. Tinha uma musiquinha de um grupo cristão que cantava sobre a vida de Noé. Ela dizia assim: eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Vale a pena, irmão, vale a pena obedecer a Deus. Abandone a vida de pecado. Jesus te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que você, em 2025, resolva viver para a glória de Deus e diga: Senhor, me dá graça. Eu quero obedecer. Eu quero viver para a tua glória todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Até agora, nessa mensagem, eu quero lhe perguntar: você tem obedecido esses imperativos de um grande chamado? Você tem reconhecido a glória de Deus, a centralidade de Deus, a prioridade de Deus na sua vida? Você tem renunciado ao seu pecado, à sua miséria e a si mesmo? Está disposto a sofrer por Cristo Jesus, se necessário for? Você, meu querido amigo e irmão, tem crido nas promessas maravilhosas que Deus tem dado a você, porque Cristo morreu na cruz para te salvar? Você poderia me dizer que é alguém fiel pela graça de Deus, que é piedoso, que tem sido sustentado pelo Senhor e tem dado um testemunho de obediência para a honra e para a glória do nome de Jesus? Ao olharmos, irmãos, para tudo que o texto já nos ensinou, eu quero lhe perguntar: você está disposto a obedecer o grande chamado que Deus tem para a sua vida? Você está disposto a parar de viver para você, para viver de verdade para Cristo Jesus? Mas há mais um imperativo de um grande chamado. E o último imperativo do texto para nós dessa manhã é: adore. Pastor, qual é o último imperativo de um grande chamado? Adore. Adore ao Senhor. Nós vamos ler versículos 7 a 9. Abraão chegou lá no carvalho de Moré, habitando junto de muitos cananeus, com o seu clã de aproximadamente 1000 pessoas. A palavra de Deus nos diz o seguinte no versículo 7, fique comigo. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: que bênção maravilhosa, irmão, Deus apareceu para Abraão de novo. Tem gente que acha que Deus aparecia para Abraão todo dia. Você vai ver na jornada da fé que há momentos nos quais Deus aparece e fala com Abraão.
Mas há um momento na vida de Abrão que quando ele peca e se afasta de Deus, que o Senhor fica 13 anos sem aparecer para ele. Deus tinha aparecido para Abrão lá em Ur, alguns anos atrás. Ele esteve em Harã, obedeceu a ordem. Agora que ele obedeceu, está no lugar em que Deus queria, o Senhor soberanamente resolve mostrar a sua glória para ele. E o texto diz no versículo 7, apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse, darei à tua descendência esta terra. Abrão, como resposta de gratidão, para cumprir o propósito da sua vida, diz o texto, ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Irmãos, isso aqui é inusitado, sabe por quê? Porque naquela terra todos adoram vários deuses e falsos deuses. Mas quando o crente chega, o nome de Deus é adorado. Abrão teve um momento de comunhão com o Senhor. Então, ali debaixo do carvalho de Moré, ele fez um altar. Falou para os cananeus, eu sou o adorador do único e verdadeiro Deus. Reuniu a sua congregação de 1000 pessoas da sua família e fez um cultaço. Os cultos do Antigo Testamento tinham como centralidade o sacrifício de animais, porque simbolizavam a morte de Cristo. Como Cristo já veio e já morreu, agora a centralidade do nosso culto é a proclamação da morte de Cristo. Por isso a palavra está no centro, porque ela proclama o que Jesus fez. Mas Abrão edificou um altar, chamou toda a sua família, falou para os cananeus, eu vou adorar o grande, o verdadeiro, o único Deus. Vocês precisam conhecer o meu Deus. E Abrão ali começa a glorificar e dar testemunho do Senhor. Deus quer que ele conheça toda a terra que será da sua descendência. Então ele sai dali e ele vai, desce mais para o sul e vai ao oriente e acampa a sua tenda entre Betel e Ai. E sabe o que ele faz quando chega ali? Edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Abrão se torna um grande adorador, um edificador de altares. O homem que invoca a bênção de Deus, a face de Deus, e que é instrumento para que Deus manifeste a sua graça onde ele estiver. A palavra de Deus diz que ele fica ali entre Betel e Ai, e depois ele vai descendo para o sul até chegar ao Negueve. Mas Abrão começa a ser um edificador de altares. Onde Abrão chega, se levanta um lugar de culto e o nome de Deus é adorado. Irmão, isso aqui é algo maravilhoso, sabe por quê? Porque eu e você fomos criados para a glória de Deus. E nós só cumprimos o propósito da nossa existência quando nós vivemos para adorar a Deus. Então, se nós fomos salvos por Cristo Jesus, o lugar onde nós chegamos se torna um lugar de culto. O lugar onde nós moramos se torna um lugar onde Deus é adorado. Abrão enfrenta os cananeus e pagãos idólatras. E ele não tem vergonha do nome do seu Deus. Ele levanta um altar e ele glorifica o seu Deus. Ele adora a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui hoje de manhã é a mesma coisa que Abrão fez. Nós estamos adorando o nome do Senhor, porque o Cordeiro foi sacrificado em nosso lugar. É por isso que nós temos culto 8h30, é por isso que nós temos culto 11, 18h30, e temos que ter o máximo de culto que puder, para que mais gente venha e para que Deus seja adorado. Porque como Abrão sacrificou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi sacrificado na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Você foi criado para a glória de Deus, irmão. E você só pode ser feliz quando você viver para glorificar a Deus. Nosso breve catecismo tem como sua primeira pergunta, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar-se nele para sempre. Você só pode ser verdadeiramente feliz quando você para de viver para si mesmo, quando você para de buscar o aplauso da multidão, quando você para de achar que o seu projeto é buscar realização nesse mundo, e quando você entende que você foi amado antes da fundação do mundo, que você custou o sangue do eterno Filho de Deus que morreu por você, que você foi selado com o Espírito Santo, que agora Deus mora no seu peito, e você não vive para se realizar, mas você vive para adorar.
Então você vai fazer o seu melhor. Se você for um professor, você vai ser o melhor professor. Se você for um mecânico, você vai ser o melhor mecânico. Se você for um advogado, você será o melhor advogado. Se você for prefeito, vereador, você será o melhor vereador. Se você for pregador, você vai pregar o melhor sermão. Mas você não vai fazer para receber aplauso, nem para fazer como Caim, para mostrar a sua glória. Não, você vai fazer porque foi salvo. E Cristo morreu por você. E você pertence ao Senhor. E você foi criado para revelar a glória desse Deus. Então Deus te colocou para mostrar a glória dele. Então quando você chega lá na sua empresa, você faz o trabalho com excelência para revelar a glória de Deus. Quando você chega na repartição pública, você trabalha com um sorriso no rosto e não é como os outros funcionários de cara feia, cara moada, porque você está ali para abençoar e revelar a glória de Deus. E quando você vai para a universidade, você vai estudar, vai tirar as melhores notas para a glória de Deus, porque você é representante do Senhor, você é adorador. Onde você chega, a bênção de Deus tem que chegar. Nós somos chamados para abençoar, irmãos. Onde eu chego, as pessoas têm que ser abençoadas. Onde você chega, a realidade precisa mudar. Você não vai ter vergonha de Jesus. Você não vai ser um 007 espiritual. Você vai dar um testemunho maravilhoso. E o lugar onde você está vai começar a mudar. Porque você adora a Deus. E porque a presença de Deus está na sua vida. Nós temos vivido como adoradores, irmãos. As pessoas que estão ao nosso redor estão sendo abençoadas, irmãos. Nossa casa está sendo abençoada, irmãos. Nosso trabalho está sendo abençoado. Nossa igreja está sendo abençoada. Quando eu entendo que Cristo me amou e foi sacrificado por mim, eu vivo para adorá-lo. Aí não vai ser pesado vir para culto. Eu não vou reclamar de vir para reunião de oração. Eu não vou reclamar nem de ouvir sermões positivos. Porque Cristo é tudo para mim. E eu me deleito nele. E é um prazer ser cheio dele e da sua palavra. Deus quer que em 2025 você viva como um adorador. Que onde você chegar, o nome de Cristo seja levantado. Amém? Que você se torne um construtor de altares. Que Deus seja adorado. E que vidas sejam transformadas. O imperativo de Deus para você é: adore, viva para a glória de Deus. E pare de viver para você mesmo. Ao ouvirmos essa mensagem tão poderosa da palavra de Deus, quais são as implicações que ela tem para nós? Eu peguei 5. Quiser anotar, para aplicar no PG, depois se anota. Primeira delas, reconheça que o seu chamado vem de Deus. Se humilhe em sua presença e dê toda glória a Ele. Segunda implicação, renuncie a tudo aquilo que é primazia na sua vida no lugar de Cristo. Que em tua vida Jesus seja o primeiro, porque Ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Terceiro, confie nas promessas e na fidelidade de Deus. Não fique ansioso, porque se Deus já deu Jesus por você, Ele vai cuidar de você até o final. Creia. Quarta implicação, obedeça ao Senhor. Ainda que pareça loucura, ainda que você seja zombado, pois vale a pena obedecer a Deus, porque Ele te amou, deu Cristo para te salvar, Ele conduz a sua vida, e Ele sabe o que é melhor para você. Quinto e último lugar, adore a Deus. Seja um instrumento de mudança. Você foi criado para glorificá-lo. Você só terá verdadeira paz e verdadeira alegria quando você viver para adorar aquele que te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que Deus nos dê a bênção de obedecer os imperativos de um grande chamado. Reconheça, renuncie, creia, obedeça e adore. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.